Alô, alô, senhores. Tem uma... Esse aqui é da Reflexo. Vamos a mais um vídeo das Cartas de Cristo. É a continuação da carta 1. E é o vídeo 5. Continuação da carta de Cristo 1, vídeo 5 e o 616. Bom, então, vamos pedir a Jesus Cristo que nos ajude com sua energia, para que possamos entender, assimilar e seguir suas verdades e seus ensinamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que erramos, e que seja feita a vontade de Cristo, a vontade do Criador, que assim seja, assim é. Bom, eu tinha parado, deixa eu ver aqui. Eu vou ler um pouquinho, onde eu tinha parado. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Eu tinha falado no vídeo passado sobre isso, que não são castigos de Deus, que são a própria pessoa que produz, vamos dizer, né, co-cria, que produz seu próprio castigo, vamos dizer assim. Quando ele fala ali, fator causativo da consciência, a causa é o fator que causou devido à consciência, aquele pensamento da consciência, aquele pensamento que colocou em ação ou só pensou. E são exatas e indesviáveis. Então, os pensamentos ele atrai e magnetiza. Atrai e magnetiza as partículas. Quem viu os meus vídeos passados, né, que eu fiz da ciência espiritual da criação, já sabe o que é partícula, né? Então, já sabe o que é partícula. Então, o nosso pensamento atrai e magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas, experiências sólidas.
Bom, aqui não está explicado, mas vamos lá no quadro que é melhor. Quando eu expliquei que os tronos do Criador, ou as divindades, que são 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podem ser chamadas de divindades, de orixás, qual é o outro nome? Tronos e logos, loguinhos, logo maior, logo menor. Eles, através de seu pensamento, eles projetam no ar. Projetaram primeiro fora da Terra, antes de fazer o planeta. As suas partículas, cada um deles tem uma partícula diferente do outro. Um é a lei, outro é a justiça, outro é o conhecimento, é a geração. São 7. Bom, então o que ele está dizendo ali? O que é que Jesus está falando? Ele está falando de nós, mas também está falando da criação. Então, consciência, o fator causativo da consciência, ou seja, aqui no caso, a consciência quer criar um planeta, todas elas, ou futuro espírito, ou uma planta, um animal, etc. Nós fomos animais antes de sermos seres humanos. Bom, então, semelhante a essa criação, nós fazemos isso. Nós também fazemos isso. Ele pensa, ela pensa. A criança também pensa. Todos nós pensamos, certo? E quando a gente pensa, a gente emite energias que são fatores. Emitimos energias, são fatores, e que o nosso pensamento, conforme a nossa vontade, vai criando, porque esse aqui teve vontade de xingar o outro lá. E ele produz essa energia que é composta de partículas, né? Ele produz uma energia negativa que vai se unir a outras energias iguais, semelhantes, e formam uma egrégora, como forma a experiência sólida. E dentro dele vai se solidificando algo. Pode ser uma lama, que essa lama será atraída pelo umbral onde tem essa lama e ele vai para lá. Estou explicando assim dessa maneira por causa, para ficar assim, para entender melhor, tá? Do que está ali escrito. Ela já é uma pessoa mais pacífica e ela vai também formar uma egrégora, só que
uma egrégora boa porque ela tem amor dentro dela. Eu não sei se a energia da criança consegue criar, não sei. Vou deixar para lá, tá? Então, ela vai formar também formas geométricas, partículas. Cada partícula tem uma forma geométrica, uma tem assim, a outra é redonda, feminina, masculina, feminina, masculina. Então, ela vai formar também e vai formar uma egrégora, uma criação, porque a vontade dela é ser boa, a vontade dela é fazer caridade. Todo final de semana ela vai lá num asilo fazer caridade. Tem uma outra pessoa que se dá com ela e vai e faz vídeos, por exemplo, para esclarecer as pessoas para que essas pessoas consigam também evoluir. Essa é a finalidade de vídeos sobre espiritualidade, sobre as cartas de Cristo, sobre extraterrestres da luz, sobre o Evangelho, sobre a lei do Uno, sobre o antigo segredo da flor, da vida, etc, etc, etc. Bom, vou repetir aqui. Então, aqui ele fala até, e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Uma experiência sólida até, vamos dar um exemplo da própria Terra, que depois aquele caldo de partículas, né, incandescente, fogo, e as partículas se chocavam, se atraíam, outras não se atraíam, formou uma parte sólida da Terra, para que depois as divindades, os tronos do Criador, formassem as coisas dentro da Terra até chegar a um espírito e até chegar a uma forma semelhante à humana, porque os seres que nascem do próprio útero do planeta Terra, planeta Terra, não são assim. Eles têm uma aparência mais parecida com o símil, né? Então aí depois vai evoluindo. Porque a Terra é como se fosse um útero. As pessoas, os seres encarnados que estão lá perto do núcleo da Terra, quando chegam a um certo tempo, a Terra puxa-os para reencarnar. Então uma mulher e um homem transaram. Então ficou determinado lá que aquele ser vai entrar ali quando o óvulo une com o esperma, né? Vai entrar ali, pronto. Vai formar uma vida material, porque ele já é um espírito. Reencarna. Bom, então vamos continuar. Bom, nota. Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde, e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar, é um milagre. Mas, com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades.
Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida, a menos que você mude sua consciência. Vou repetir. Mudanças permanentes só se consegue se vocês mudarem sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Repetir. As pessoas devem rezar ou orar a todo momento para alcançar o amor incondicional, que é para atrair, para limpar o seu... As novas informações espirituais dizem, quando a pessoa é sincera na sua oração, quando ela tem amor dentro dela, se ela for sincera, ainda não desenvolveu muito amor, mas se ela é sincera e está rezando e quer desenvolver o amor, ela já tem um amor lá dentro, só tem que expandir, né? Então, essa reza, com o tempo, ela vai surgir efeito. Agora, se a pessoa diz assim, dizem que a gente tem que rezar para conseguir o amor, então vamos rezar aí. Isso aí não vai valer de nada. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial. Egóica está se referindo ao ego. Diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Não quiseram mais saber do amor incondicional. Não quiseram saber mais de ajudar ao próximo. Começaram a agir egoisticamente, com egoísmo, com poder, com competição. Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana e não uma consciência crística. Criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação
de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade, de depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Ou seja, sexo pervertido, sexo anormal, excesso de sexo, que é um sexo doentio. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Vejam bem, senhores, o que Jesus está falando aqui agora, os pleiadianos falam também, de uma outra maneira, na família da luz. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais, desconhecidas para a humanidade há 100 anos, se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares, sociais, se expõem frequentemente em debates públicos. E assim, a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento cósmico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV, e agora a internet, né? É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências
em suas vidas atuais. Uma observação. Jesus, para transmitir a canalização aí a essa médium, ele tem que modificar a frequência dele, porque a frequência dele é tão grande, ele é maior que toda essa galáxia, a sua luz, a sua frequência, a energia que emite. Então, ele, em espírito, para transmitir a médium, e em espírito para transmitir alguns médios agora, neste ciclo que ele está transmitindo, alguns médios, ele necessita de auto-modificar a sua energia, abaixar a energia, para conseguir estar aqui em espírito, presente em espírito, nesta dimensão. E também o corpo das pessoas que estão aqui, nesta terceira dimensão, que estão preparadas para receber as informações dele, embora elas estejam preparadas, tenham mais, vamos dizer, mais energia, mais luz, ele tem que se automodificar para não queimar a energia dos médiuns também, tá? Então tá aí. Alguém deve estar perguntando, mas como é que ele faz? Ora, evolua como ele, que você vai saber. Eu não tenho curiosidade de saber. Lógico que a energia é cheia de partículas. Ele deve mexer nessas energias, diminuir. Deve ser até uma coisa fácil de fazer. Bom, continuando a leitura. Observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar? Este vírus, se não for controlado, não com remédio, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. O que ele está dizendo? Os iluminados, os evoluídos, não terão esse vírus porque eles têm uma consciência espiritual controlada. Acorde, perceba o perigo, seus próprios e fortes impulsos de consciência. A nossa consciência, quando estamos falando, quando estamos pensando, e aqui agora, quando estamos falando, ela emite impulsos. Emite. E quando emite impulsos, gera partículas. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos, que eu acabei de falar. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva, homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra.
Então o cara tá violento e agressivo, etc. Aí ele está emitindo. Nós somos co-criadores. Nós emitimos partículas que se autocriam. Então, aí os agressivos, então se forma. O que se forma? Não é só HIV. Formam-se larvas astrais, bactérias astrais, vírus astrais, vírus o HIV, outros. Os magos negros também fazem vírus lá nos laboratórios perto do núcleo da Terra. E depois colocam nos ovoides, e colocam os ovoides nesses seres violentos, e etc., que é para eles ficarem contaminados, para passar para as pessoas. E as pessoas, às vezes, que nem são ruins, mas têm um organismo mais fraco, pega. E às vezes morrem, né? Por causa disso. Então vai formando uma série de, vamos dizer, de bicharadas nocivas. Perguntem, como se formaram as baratas? Como se formaram as aranhas? As formigas? Os mosquitos? As doenças desses mosquitos? Como se formaram? E cada vez vai formando espécies diferentes, com doenças diferentes, né, esses mosquitos? Será que deu para entender a explicação de Jesus? Ou será que não? Continuando. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar, porque as igrejas, os dogmas, os ensinamentos errados durante anos e anos, para dominar o povo, para dominar as pessoas. A igreja fez isso durante anos e anos e ainda faz. É um fato científico da existência, portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis, para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Agora, ele vai dar uma mensagem para todas as igrejas. Todas as igrejas, mas não é só a igreja católica. É outras igrejas, centros espíritas, igrejas evangélicas, brahmanes, kumaras, budistas, etc, 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 etc. Krishnas, etc. Descansar um pouquinho. Deixa eu ver aqui a hora que eu tenho que tomar um remédio. Tá bom. Cristo falando. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto, ou seja, não há punição vinda de Deus, do Criador. O homem é o ser humano, por meio
do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados, conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Bem, senhores, vou dar o exemplo. Vou terminar a leitura, mas eu vou dar um exemplo desse pessoal lá islâmico ou do Talibã que bota aquelas bombas. Por Alá! E quando eu morrer, eu estou fazendo isso por Alá. E quando eu morrer, porque ele vai lá se jogar e morre quando ele joga a bomba, quando ele aciona a bomba, e eu vou para o céu, eu vou para perto de Alá. Porque acha que, fazendo isso, está trabalhando para Deus. Igrejas dizem, é pecado andar com roupa curta pelo joelho. Então, você vê aí umas mulheres andando com uma roupa pesada, toda até os pés e mangas até aqui. E aqui? Calor a 40 graus, com sensação de 45. Tem que beber bastante água, senão. E a filhinha piquititinha já está com essa roupa também. Bom, deixa eu lembrar de mais alguma coisa. Algumas igrejas dizem, é pecado ter relações sexuais. Eu fui uma brahmana durante 2 anos, aprendi muito sobre as virtudes e aprendi a meditar e enfim, foi muito bom. Mas tinha um porém. Todo o Brahma Kumari de lá, que isso veio da Índia, essa religião, que chamam filosofia de vida, sei lá, não podia ter relações, tinha que praticar o celibato. Aí eu comecei a pensar, mas espera aí, os animais foram feitos pelo Criador, pelo Deus, pelo Criador? Como é que é pecado o homem e a mulher fazer sexo se os animais fazem? E se o próprio Criador deu essa sexualidade diferente, né? Uma para o homem e outra para a mulher, para se unirem. E você vê os animais é a mesma coisa. As formigas transam, os mosquitos transam, as baratas transam, os percevejos transam. As plantas, algumas plantas, né? Elas se unem uma na outra para nascer. Tem a planta hermafrodita, né? Que também, mas se une para nascer. Por que os seres humanos não podem transar? Jesus
Só fala da promiscuidade e do sexo violento e do sexo doentio, né? Pessoas que não podem ficar uma semana ou 3 dias sem transar, isso é uma doença, né? Isso é doença. Aí eu fiquei... E tem um monte de religiões aí pregando o celibato. A católica é uma delas, né? Padre não pode casar. Não pode casar. Então, depois ele vai lá no lugar onde tem promiscuidade e vai transar lá com a mulher. Em lugares pequenos, na Europa, em lugares pequenos, a gente até escuta assim, ó, aquele que vai ali é filho do padre tal. Isso é uma coisa da natureza da pessoa. E é uma coisa que tem que ser feita para que tenha oportunidade de vir os seres para evoluir. Porque nós temos que ser matéria primeiro para ir evoluindo, porque nós nascemos primitivos, nascemos ignorantes. Então a gente tem que passar por um ventre de uma mulher ou pelo ventre de um animal, né, para nascer, ou pelo ventre de um peixe, pelo ventre de uma ave, para evoluir, porque nós já fomos mineral, vegetal, animal, elemental. Elemento da natureza é uma coisa, elemental é outra. Já fomos elementais e depois somos um símiozinho, um neandertal. E depois temos essa aparência que temos hoje, né? Vamos evoluindo. E com a presença de extraterrestres que vêm a planetas primitivos, nós evoluímos mais rápido porque eles misturam o gene do ser natural, do útero da Terra. Eles juntam lá, né? Fazem lá aquela mistura lá, que eu não sou cientista, para que a gente vá atingir o homem sapiens, e depois vá evoluindo por nós mesmos, né? Que aí acho que eles aí já deixam à vontade. Me parece que sim. Eu ia terminar, não vou não. Vou continuar. Vou ler mais um pouco, então estou sentindo que eu tenho que ler mais. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Então, o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul não foi um desastre natural. Ouça novamente toda a frase para entender. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Chamaram Jesus de louco porque Jesus
revelou que as catástrofes e todo tipo de coisa, aquelas doenças, né, que havia, nada mais é formada pela mente maléfica dos seres humanos, mente trevosa, mentes negativas, porque há mais gente negativa do que gente iluminada, né? Aqui, nesta dimensão. Continuando a leitura. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando, é verdade. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Bom, mas aí tem um problema. Certos pastores, certos padres, certos espíritas, é muito nhenhenhé ali, mas fora dali, eles são muito negativos. Eles estão mais do lado das trevas. E aí o que acontece? Aí os magos negros, eles inspiram esses pastores, esses padres, esses dirigentes de centros espíritas e outros, né? Outros lugares, inspiram a eles a dizer certas coisas, a mandar os fiéis a fazer certas coisas, e eles estão pensando que é Cristo, que é Deus que está intuindo eles. Reze sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue a vocês, ensinem, demonstrem e vivam. E depois de muita meditação e oração. Bom, agora eu vou terminar, eu vou só anotar aqui. Próxima ainda é a continuação da carta 1, tá?
Então, é isso, senhores. Ele, muito semelhante, né, o que ele fala com os pleiadianos. O que os pleiadianos falam nos livros dos Mensageiros do Amanhecer, na Família da Luz, e naquele outro livro do Poder, né? E o livro da Terra também. E do Poder, que eu não estou acompanhando, porque não dá, acompanhando lá os vídeos da Anália. Mas depois eu, quando tiver tempo, leio. Há semelhanças, nos livros dos pleiadianos sempre há semelhanças um com o outro, né? Então o que Jesus está falando, e é o que a espiritualidade maior, né, que está dando as novas informações, também fala, né? E a chave de tudo é o desenvolvimento do amor incondicional. E muita gente pergunta às vezes, mas como? Como é que eu vou desenvolver o amor incondicional? Praticando boas ações. Pequenas coisas. Ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Dar atenção às suas crianças, aos seus filhos. Dar amor aos seus filhos e, quando adolescentes, procurar conversar com eles, saber o que está acontecendo. Isso é uma prova de amor. Não é deixar para lá à vontade, assim também, não é assim. Tratar bem, o homem tratar bem a sua esposa e a sua esposa tratar bem o marido. Aceitar as pessoas como elas são, não criticar, porque cada um, nós somos ligados na fonte, mas ao mesmo tempo nós temos a nossa individualidade, então cada um é diferente um do outro, e também nós temos pessoas com costumes diferentes dentro do próprio país. Costumes diferentes, por exemplo, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Mato Grosso. E nos outros países, costumes diferentes nos outros países. Costumes diferentes como lá nesses países da religião islâmica que obriga, que faz essa ignorância. Nos tempos de hoje já estamos... Alguns países já mais bem adiantados, eles continuam na ignorância de obrigar as mulheres a usar aquela porcaria daquele véu ou a burca que parece um escrafandista, né? E proibir a mulher de estudar, de ir à escola ou de ir à faculdade, tratando a mulher como um objeto que é só para procriar. É uma máquina, a mulher é tratada como uma máquina, a máquina está ali, o filho da mãe do islâmico ou do talibã está sentindo vontade de fazer aquilo, né? Então vai lá, enfia o negócio na mulher, pronto, acabou. Ela tem filho, mais um filho, e outro filho, e fica ali a coitada com aquela porcaria daquela roupa de manhã à noite, vai ver até que deita com aquilo, né? Tem que falar assim porque é a realidade, é a verdade. A verdade nua e crua. E vai o ignorante lá, os homens parecem uns zumbis, com aquela roupa até os pés, e também usam também até aqui, aqueles ignorantes, fazem um buraco, enfiam a mulher que... algumas que traem marido ou a mulher que não quis casar com quem era obrigada, aí enterra a mulher até o pescoço e começa a jogar pedras na cabeça da mulher, aí a pedra vai no olho,
vai na cabeça e deixa a mulher ali ao sol, ao vento e à chuva até morrer. Aí vem os pássaros e começa a bicar. E se não vier outros bichos, rato e outras coisas, morte horrorosa. Imagine como fica o espírito traumatizado dessa mulher. Agora, pode-se fazer uma pergunta. Terá essa mulher tido merecimento? Não será talvez essa mulher, ela não terá sido um homem islâmico que fez o mesmo numa mulher? Pode ser. Pode até ser e veio. Mas, como há justiça divina, esse homem que faz isso, ele vai lá para o inferninho, correspondente ao que ele fez, e ele vai passar todas essas situações. Essas são as novas informações, tá vendo? Ele vai passar todas as coisas que ele fez com essa mulher. Enterrou, quem enterrou vai para lá também, quem fez o buraco, quem pegou a pedra, o outro que pegou a pedra, e vai. E a mulher fica ali, sofrendo. Aí, vamos admitir que tivesse uma pessoa ali iluminada, mas aquela pessoa iluminada sentiu tanta raiva daqueles homens que estavam fazendo isso, que resolveu arrumar lá uma arma e metralhar todo mundo. Não pode, porque esse ser iluminado, ele vai ter um karma muito grande. Não pode fazer isso. O que esse iluminado pode fazer é chegar perto daquelas bestas humanas e tentar convencer para não fazer isso. Seria o ideal, né? Porque pode ser que o karma desse iluminado não seja muito grande, mas a espiritualidade fala, não matarás o teu próximo. Então é proibido matar, é proibido porque Deus faz as vidas para viver, não é para a pessoa chegar lá e matar. Cada um tem o seu tempo de vida. Tem gente que morre jovem, tem criança que nasce e morre, porque já estava determinado isso. Apareceu um negócio ali, não deu nem tempo de ler. Então, próximo vídeo, continuação das cartas número 1. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Opa!